E o Hamas fez hoje o lançamento de uma série de foguetes contra Tel Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades israelenses. O grupo diz que o objetivo é retaliar pelos ataques contra civis na faixa de Gaza, administrada pelo Hamas, que está sob cerco e bombardeio desde que os palestinos fizeram aquele ataque, né? Na verdade, não os palestinos, mas o grupo terrorista Hamas, que fez o ataque contra Israel. As forças de defesa de Israel soaram alarmes e acionaram suas baterias antiaéreas, só que ainda não há relatos do resultado da ação. Este ataque com foguetes do Hamas contra Tel Aviv levou o secretário do Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o premier israelense, o Benjamin Netanyahu, a se abrigarem em um bunker durante o encontro no centro de comando do Ministério da Defesa de Israel. De acordo com o governo norte-americano, a medida aconteceu durante o soar de sirenes e os dois políticos ficaram ao todo 5 minutos abrigados. Voltando então para a reunião que faziam sobre a guerra do Estado judeu contra o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza. Eu quero falar agora com o Fábio já começar a nossa primeira entrevista. Ele estava no Brasil no início da guerra, em viagem a trabalho, voltou para Israel no fim de semana, onde está com a família na cidade de Hanana. Fábio, só confirme para mim o seu sobrenome, por favor, para que a gente possa seguir aqui a nossa entrevista. Ajbezik. Ajbezik. Fábio, seja muito bem-vindo. Você tem um espaço aqui de escuta e acolhimento. Quero saber de você como foi essa decisão de retornar ao país e como que você deixou o país e quando você voltou, qual foi a principal situação que você notou e da qual fez você perceber que a situação era muito perigosa, violenta e há muito tempo não vista aí nessa região? Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite, para participar com vocês aí. Bom, eu voltei na sexta-feira, cheguei aqui de sábado para domingo. Voltei porque minha família está aqui, minha esposa, meus filhos. Minha esposa e minha filha aqui em casa comigo, então estamos bem, graças a Deus. E meu filho na base. Serve o exército de Israel e, obviamente, Israel foi um país que eu escolhi a viver há 6 anos atrás, pelo menos assim foi a escolha, e eu não abandonaria o país assim, muito menos com meu filho no exército, minha filha e minha esposa aqui em Israel. Então, essa é a razão de eu voltar para cá, sem dúvida alguma. Tanto minha família como, obviamente, o país que me acolheu tão bem. Sim, agora, Fábio, como que quando você voltou, quando você chegou, o que você percebeu ali na cidade de Hanana? Como que é a característica dessa cidade e a guerra alterou muito a vida de vocês por aí? Aqui a gente está mais para o centro do país, então a gente acaba sendo menos afetado do que quem está no sul. O que eu quero dizer com isso é que o que eu senti aqui, claro, foi uma cidade. Quando eu cheguei, a cidade estava muito silenciosa e muito quieta. Hoje o comércio voltou a abrir um pouco, quer dizer, mas até então estava tudo fechado por conta da guerra e tudo mais. Agora, o que mais eu posso dizer que eu vi e diferente de outras épocas e de outros momentos em que o Hamas lança seus mísseis sobre nossas cabeças, a diferença que eu percebi é que dessa vez há uma situação mais forte por conta de toda a barbaridade que eles fizeram, essa barbaridade que eles cometeram no Sul é algo, na minha opinião, inaceitável, mas obviamente que não dá para imaginar que um ser humano, muito embora, sei lá, se são seres humanos ou não, consigam praticar algo assim. Esse é o sentimento, porque acho que ultrapassou todo e qualquer limite do que já aconteceu até hoje, pelo menos desde que eu estou aqui. Sim.
Essa imagem que aparece ao lado direito do Fábio é uma imagem ao vivo da faixa de Gaza. Há uma tensão muito grande ali envolvendo aquela região, não só por conta da possibilidade de um ataque terrestre por parte do exército israelense, mas também por conta da dificuldade de se retirar as pessoas que estão ali na região sul da faixa de Gaza e que esperam algum acordo entre as autoridades para que possam sair pelo território egípcio. Desde o fim de semana, brasileiros, por exemplo, estão numa casa alugada pelo governo federal brasileiro ali naquela área à espera de algum acordo que passe principalmente pelas autoridades israelenses que estão fazendo um controle muito intenso da faixa sul ali de Gaza. Faixa norte, houve um pedido para que a população se deslocasse. Parte dessas pessoas, dos palestinos, então deixou aquela região e seguiu para o sul. E a gente está conversando com o Fábio, que mora em Israel, cidade que foi atacada há 10 dias pelo grupo terrorista Hamas. Israel, país atacado, e ele está na cidade de Hanana, que fica mais na parte central, para onde as pessoas estão seguindo agora também, diante de ataques que acontecem no norte e no sul de Israel. Fábio, o seu xará, Fábio Piperno, tem uma pergunta para você agora. Bem-vindo, Piperno, vai lá. Boa tarde, Fábio. Aliás, enfim, boa noite para você aí em Israel. E, Fábio, nas últimas horas, todo mundo leu notícias sobre sinais de alerta, sirenes que tocaram em cidades, por exemplo, como Tel Aviv e Jerusalém, as duas mais importantes do país, né? E para quem se acostumou em ouvir falar sobre a sensação de invulnerabilidade, de absoluta segurança do Estado de Israel, isso é muito surpreendente. Eu gostaria de saber de você o seguinte: até que ponto isso também surpreende a vocês que moram aí? E qual a expectativa de vocês a partir da entrada do Benny Gantz nesse governo de união nacional, uma vez que ele é um especialista em questões militares, já foi ministro da Defesa de Israel e também primeiro-ministro do país. Com ele, vocês acham que Israel se torna de novo um Estado mais seguro? Veja, eu acho que algo que é muito importante passar para vocês é o seguinte: nós confiamos bastante no exército de Israel, seja ele governado por quem for. Óbvio que tendo o Gantz aí me dá mais segurança, porque obviamente pela experiência que ele tem e por tudo que ele já fez. Mas a nossa confiança é bastante grande no exército de Israel, que nos protege. Não é natural, principalmente para mim, que moro só há 6 anos aqui, ouvir sirene e ter que ir para o bunker, ou então estar trabalhando aqui na minha sala e ficar ouvindo bum, que é o domo de ferro detonando um míssil lançado de Gaza para cá. E isso é muito relevante, acho que é muito importante para dizer isso, porque os mísseis são lançados para atingir os civis aqui em Israel, o que é um absurdo, e ninguém fala absolutamente nada. Pouca gente da imprensa menciona essa situação, menciona esse momento que a gente vive, porque está preocupado com outras coisas, e eu prefiro não dizer o quê. Sim. Fábio, eu peço que você permaneça aí rapidamente para a gente atualizar uma informação com o... daqui a pouco nós vamos conversar então com o Luca Bassani, o nosso repórter que vai trazer e vai falar sobre a questão de Israel, porque o governo anunciou que vai retirar os moradores da fronteira com o Líbano. Bassani, chega para contar mais essa informação. A gente estava acompanhando no fim de semana a possibilidade dos moradores irem então mais para a faixa central, né? Justamente por conta do risco nos dois extremos. O que está acontecendo? Há um ataque do grupo Hezbollah que está motivando essa medida? Bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde a você também, Evandro, aos nossos comentaristas e todos que acompanham a Jovem Pan News. Nós vemos que o governo de Israel resolveu retirar a população de cerca de 26, 28 comunidades ao norte do país, onde há a fronteira com o Líbano, após ataques esporádicos do grupo Hezbollah. A
parte norte de Israel. Então, exatamente temendo que mais pessoas possam morrer ou até mesmo que haja escalada do conflito, o governo optou pela evacuação dessas pessoas até segunda ordem. Nós vemos que desde o início da guerra com o Hamas, o Hezbollah tem se utilizado também do seu forte armamento, do seu apoio ao Irã e também a causa do Hezbollah para realizar ataques em Israel. Inclusive, Israel, em uma das respostas na semana passada, acabou matando um dos cinegrafistas da Reuters que fazia a cobertura das tensões nesse local. E vale ressaltar que essa região já foi, inclusive, palco de outros conflitos, de outra guerra que nós tivemos no Oriente Médio, mais especificamente em 2006, a guerra entre Israel e Hezbollah, essa que é considerada por muitos historiadores não uma continuação da guerra israelense e árabe, mas a primeira versão da guerra de procuração entre israelenses e iranianos, já que o Hezbollah é um grupo xiita, assim como a maioria da população do Irã, e explicitamente recebe não só treinamento militar, mas armamentos e dinheiro do governo de Teherã. O temor não só de Israel, mas também de outras potências, tanto regionais quanto globais, é que o Hezbollah queira entrar nesse conflito, abrindo então uma outra fronte, não só em Gaza, mas também no norte de Israel, com a fronteira com o Líbano, e que a catástrofe humanitária seja ainda maior, porque não podemos esquecer que o Líbano é um país que passa por fortes problemas econômicos, desde a explosão do porto, a devaluação da sua moeda, problemas também com o desemprego, além, é claro, desse caos sectário entre xiitas, sunitas, cristãos, em um país que já foi um dos mais livres do Oriente Médio, mas atualmente passa por grandes dificuldades. Agora, a gente vai continuar monitorando essa questão, vendo se novos ataques através do Líbano acontecem e também qual será a posição do governo de Israel para essas populações que vivem ao norte do país, lembrando que o norte de Israel é muito turístico, inclusive há lá o Mar da Galileia, há também a cidade de Nazaré, entre outros destinos que atraem peregrinos, atraem turistas do mundo todo que provavelmente não poderão mais visitar essas regiões por conta dos ataques. Luca Bassani, a sua chegada movimentou os nossos comentaristas aqui que querem fazer perguntas a você. Vai lá, Gustavo Segré. Boa tarde, Luca. Parabéns de novo pelo seu trabalho e pelos seus informes. A pergunta em função desse teu comentário sobre Hezbollah é que há rumores de que o Hamas contava com um apoio muito maior e mais rápido por parte de outros grupos extremistas. E esse apoio não chegou na medida que eles esperavam. Um deles é Hezbollah, claramente. Que informações você tem aí na Europa a respeito dessa informação? Boa tarde, Segré. Prazer também falar com você. A gente vê que essa informação ela é valiosa e ela acaba indo também ao encontro do que muitos especialistas falam a respeito disso, porque o Hamas ele seguia um aspecto de isolamento geográfico. Não podemos esquecer que a faixa de Gaza ela funciona como se fosse um retângulo, de um lado o mar Mediterrâneo, dois lados Israel e por baixo a fronteira com o Egito. Então, chegar às armas, chegar ao treinamento, chegar aos componentes para a fabricação desses mísseis, desses foguetes, não é fácil, algo que vinha sempre de maneira contrabandeada e era eles utilizavam bastante o sistema de túneis, o metrô de Gaza, assim chamado por Israel, para fazer essa confecção. No caso do Hezbollah, essa ajuda ela é muito mais rápida, ela vem de maneira muito mais efetiva através da fronteira com a Síria, através de outros países do Oriente Médio. Afinal, o apoio é explícito do governo do Irã ao grupo Hezbollah, por conta até deles seguirem a mesma vertente do islamismo. Vale lembrar que o Hamas é um grupo considerado por muitos terrorista, fundamentalista sunita, enquanto que o Hezbollah está presente no parlamento do Líbano, é uma força política, mas também uma força militar que tende ao terrorismo internacional de vertente xiita, portanto, muito mais próximo ao governo dos ayatolás. Esse atraso no envio do Hamas de armas ao Hamas pode ter feito com que eles não se preparassem tão bem para uma possível incursão de terra que já está sendo planejada pelo exército de Israel e cause, obviamente, uma derrota militar, ao que muitos esperam, que muitos acreditam que vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, dada a superioridade militar dos israelenses também.
Agora, Luca, eu peço que você permaneça aí. Eu quero só retomar minha conversa rapidamente com o Fábio, justamente porque a gente está trazendo essas informações sobre a movimentação dessas pessoas para a região aonde o Fábio fica, por exemplo. Aí na tua cidade, Fábio, você notou alguma movimentação mais intensa de moradores que vieram de outras cidades ou que foram encaminhadas pelo governo israelense para que se protejam dos ataques que agora vêm de ambos os lados, norte e sul? Eu cheguei há muito pouco tempo do Brasil, então eu tive muito pouco contato com pessoas aqui. Eu saí muito pouco de casa, mas eu tenho tomado conhecimento de notícias de que várias casas de amigos, ou apartamentos, ou até hotéis aqui estão abrindo as portas para algumas famílias para receber. Quer dizer, a solidariedade aí do povo de Israel é bastante grande. Então, eu vejo, não sei exatamente em que circunstância eles estão vindo, mas eu sei que tem essa movimentação. Aliás, é algo que eu gostaria até de deixar registrado, é importante dizer que essa movimentação do Líbano, tirando as pessoas da fronteira, obviamente, de um possível local de batalha, é uma preocupação, sem dúvida, do governo israelense para que, obviamente, para proteger o cidadão. Essa sempre foi a cultura do exército de Israel, proteger os civis e os cidadãos israelenses. Diferente, desculpe até se eu tomo essa liberdade de dizer isso, diferente do que a gente viu bastante noticiado esses últimos dias no jornal, em que Israel pediu para que evacuasse o lado norte de Gaza, e ao que saiu muito publicado em vários jornais é que o próprio Hamas não permitiu que as pessoas saíssem de Gaza em direção ao sul, do norte em direção ao sul, ou seja, deixando eles como escudos para que não acontecesse qualquer nada naquela região. Quer dizer, ou seja, ao invés de proteger o cidadão, eles deixaram o cidadão para proteger os terroristas, o que é, na minha opinião, absurdo e inadmissível. Sim, nós trouxemos essa informação aqui no fim de semana. Eles, inclusive, montaram barricadas ali num dos principais caminhos que davam acesso da região norte para a região sul. Colocaram caminhões para que as pessoas tivessem dificuldade em deixar as áreas, né? O Hamas estava pedindo para que esses moradores, para que os palestinos permanecessem em suas casas, mesmo depois desse ultimato que foi dado pelo governo israelense de que entraria por todos os meios, terra, ar e mar. Fábio, já está faltando alguma coisa aí no seu dia a dia, em termos de abastecimento em supermercado, ou até mesmo racionamento? A tua família conseguiu se preparar para esses 10 dias de crise que se vive aí no país por conta dessa guerra? Sim, não falta, a gente não sente falta efetivamente de algum produto. A gente vai ao supermercado e percebe que, obviamente, já não tem a quantidade que a gente está acostumado a ver no supermercado, sem dúvida, mas a gente não sentiu falta ainda efetivamente de nenhum produto em específico. Minha esposa estava aqui enquanto eu estava no Brasil e fez o supermercado e, obviamente, a gente está com a casa relativamente bem abastecida. Não sei se ela estava me esperando, então aumentou o supermercado ou não. Pois é. Fábio, eu peço que você permaneça aí na tela conosco para a gente também ter mais um bate-papo aqui com o Luca Bassani, que é o nosso repórter que está ajudando com a repercussão na Europa e também com informações de autoridades e sobre essa movimentação em relação a Israel. O Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para você, Luca Bassani. Olá, Lucas, tudo bem? Bom vê-lo aí, fazendo essa cobertura maravilhosa aqui para a Jovem Pan. Luca, a gente vê que nesse tabuleiro do xadrez da guerra agora, parece que estamos num compasso de espera, né? As grandes potências não estão entrando, mesmo o apoio do Irã ao Hezbollah não aconteceu, ao Hamas, está todo mundo esperando qual é o próximo movimento, principalmente de Israel, se vai invadir ou não ali a faixa de Gaza. Isto é fruto de um cálculo de erro ao apoiar esses movimentos agora? É fruto de uma certa intimidação dessa entrada dos Estados Unidos com os seus porta-avião na região, ou ainda é um movimento em espera da próxima jogada de Israel, se vai invadir ou não ocupar a faixa de Gaza, porque isso sim traria um enorme desgaste, não só para Israel, como também começaria a trazer essas outras potências para o xadrez da guerra. Como é que você está vendo a consequência dos próximos movimentos de Israel e essa reação das potências da região?
Pois é, Dávila, nós vemos que há uma série de fatores acontecendo nos bastidores. A principal delas talvez seja o poder de dissuasão dos Estados Unidos, afinal, 2 grandes porta-aviões estão nas proximidades de Israel e não deixam de estar na proximidade do Líbano e da Síria, que são países que também têm acesso ao mar Mediterrâneo, ao mesmo tempo que muitos pensam no custo político e econômico. Afinal, uma coisa é uma guerra entre um Estado soberano, que é Israel, contra um grupo considerado terrorista, como é o Hamas, e a destruição de Gaza e eventual anexação dessa região e depois a reconstrução da mesma. Quando nós falamos da entrada direta de Hezbollah ou até mesmo do Irã, estamos falando de uma guerra entre países. Afinal, o Hezbollah controla praticamente a porção do sul do Líbano completa. Seria, então, o significado de o Líbano estar na guerra. Então, o Líbano sofreria muito com os bombardeios de Israel, que em outras ocasiões também já causou grande destruição no país, e o país vive uma grande crise econômica, desvalorização completa da sua moeda, desemprego e também inflação muito alta. Então, muitos consideram esse aspecto do fato de Hezbollah e Irã serem praticamente o Estado do Líbano e o Estado iraniano, e isso acarretar um grande peso político e de destruição econômica. Vale mencionar também que muitos desses países podem ser sancionados por órgãos econômicos dentro das Nações Unidas. O Irã já vive uma crise econômica muito grande, também parecida com o Líbano, mas tem mais robustez porque o Irã produz petróleo, mas mesmo assim ele sofre muito com essa pressão internacional, e se tiver indícios diretos dele invadindo Israel, mandando armamentos para a destruição das populações do norte de Israel, isso pesa ainda mais contra o governo dos ayatolás, que já passa por um momento de baixíssima popularidade, de forte movimentação social contra a repressão causada pelo governo do Irã, contra as mulheres, contra as minorias, em diversos fatores, e a gente vê que muitos esperam os próximos passos para tomar uma decisão. Essa questão da invasão por terra já foi utilizada como uma desculpa para ver se o Hezbollah vai entrar na guerra ou não pelo próprio líder do Hezbollah. É algo que nós não sabemos se não passa de retórica ou se de fato vai se efetivar em ação militar, mas assim como eles estão esperando, nós também estamos esperando para ver qual será o resultado, se Israel vai optar por uma anexação ou simplesmente pela eliminação do Hamas e deixar os palestinos voltarem, se o Egito vai deixar os refugiados entrarem na Península do Sinai. São muitas variáveis e a gente está aqui monitorando, porque não é fácil também o tanto de informações que recebemos em tempo real durante essa cobertura histórica. Exatamente, Luca Bassani, mas eu quero dizer que você está lidando muito bem com essa porrada de informação, porque tudo que a gente te pergunta aqui, você sabe, no mínimo, contextualizar. Então, fique tranquilo em relação a isso. Ô, Fábio, eu quero saber de você, como é que você avalia nesse momento essa tensão que está sobre o país, né, sobre Israel, por conta dessa atuação do Exército. Está todo mundo aguardando realmente a operação do Exército ser colocada em prática. Há também a preocupação com esses ataques que acontecem pelo norte do país, né, ali por conta do grupo que atua no Líbano. A população agora, você, sua família, ficam nesse limbo, sem entender se a questão vai escalar, se o Exército vai de fato entrar, esperando os próximos passos do governo de Israel em relação a esse contra-ataque ao grupo terrorista Hamas? Sem dúvida nenhuma. A gente, eu não vou nem dizer só de mim que moro há pouco tempo aqui, mas todo cidadão israelense quer viver em paz. Então, esse momento até de incerteza do que vai acontecer, se vai escalar ou se não vai escalar, se nós vamos ter algo no norte também, ou não teremos no norte, tudo isso gera ainda mais tensão e, obviamente, insegurança em todos nós. Claro que a gente quer ter a vida de volta, né? Quer dizer, a vida normal, a vida tranquila e em paz que nós temos normalmente, pela proteção que a gente tem do Estado normalmente conosco, sempre com o Exército alerta a tudo isso, mas, obviamente, a gente realmente fica tenso nesse momento. Fábio, eu agradeço a tua conversa conosco aqui hoje na Jovem Pan, desejo sorte para a tua família e espero que a gente possa se falar em um outro cenário muito melhor que esse. Eu agradeço e aceitarei o convite para falar de coisas, de amenidades melhores do que essa, sem dúvida alguma. O espaço vai estar aberto, tenha certeza disso. Até a próxima, um grande abraço para vocês aí.